O personagem bíblico de hoje é Ester, a rainha temente a Deus. Ester tinha dois nomes. Ester era o nome persa e o significado era estrela. O seu nome hebraico, seu nome judeu, era Hadassa ou Radassa, que é muito interessante, que o significado é murta, que é uma árvore, uma pequena árvore. E olha que interessante, ela tinha uma madeira de qualidade e tinha óleo e perfume nas folhas. Mas essas folhas precisavam ser apertadas, esmagadas, trituradas para liberar esse óleo, esse perfume, essa fragrância. Isso a gente depois pode retomar ao longo da história. Então, além de Ester ou Radassa, nós temos outros personagens. O rei Assuero, que o significado do seu nome era leão-rei ou rei-leão. A rainha Vasti, que quer dizer a bela, a mais bela, a belíssima, boa, boníssima, a melhor, a mais doce, a amada. Olha quanto adjetivo para a rainha Vasti. E temos Mordecai, ou Marduk, ou Mardoqueu, que é o mesmo nome, são variações para o mesmo nome. O significado é homenzinho ou homem pequeno. E temos, já estou dando um spoiler, o vilão da história, que é Amã, que quer dizer célebre, ilustre, grandioso, engrandecido, importante. Então, esses são os personagens principais da história. A passagem bíblica sobre Ester é justamente no livro de Ester, um livro de 10 capítulos no Antigo Testamento. E neste livro de Ester ocorre, além da história de Ester que nós vamos compartilhar, que nós vamos conversar, é narrada uma festa chamada Festa do Purim, que essa festa ela é festejada até hoje em Israel. Os judeus, desde a época de Ester, festejam, comemoram, celebram a Festa do Purim. Então, qual é o contexto histórico de Ester? É justamente o reinado do rei Assuero. Ele era o rei dos persas, o rei da Pérsia. A data que eu encontrei foi 486 a 464 a.C. A história narrada no livro de Ester é sobre uma moça judia que se torna rainha da Pérsia e salva o seu povo do extermínio. Com sabedoria e coragem, Ester enfrenta o plano maligno de Amã. Esse seria o contexto, essa seria, vamos dizer assim, a sinopse, o resumo da história. O que nós precisamos destacar? Que Deus tinha um plano, um propósito, um projeto coletivo para Israel, um projeto grandioso de salvação. E nessa história de Ester, a gente vê
uma participação individual, particular, estratégica dessa jovem judia neste plano grandioso de salvação do povo de Israel. É como se nós entendêssemos assim, a soberania de Deus neste plano coletivo e o livre arbítrio de uma menina, de uma moça, de uma jovem. Ela teve oportunidade de se calar, de se encolher, de se esconder, de fugir desse propósito grandioso de Deus. Ou de se colocar, de se posicionar, de se fazer presente, participante desse propósito. Essa é a história da rainha Esther. Já está com a tua Bíblia? Se tu já está com a tua Bíblia, abre no livro de Esther, capítulo 1. E nós vamos começar a conhecer a história dessa jovem judia que mudou a vida, a história do povo judeu. Vamos começar então? No capítulo 1, verso 5, o rei Assuero ofereceu um banquete por 7 dias. Aí depois ele ficou meio bêbado, meio alegre pelo vinho e exigiu, ordenou, convocou a sua rainha, que é a rainha Vasti, a adentrar, a participar do banquete com a coroa real. No 12, a rainha Vasti, no versículo 12 do capítulo 1, a rainha Vasti se recusou a participar, a entrar, fazer essa entrada triunfal. E o rei Assuero ficou furioso, ficou irado, revoltado, sentindo-se ofendido, humilhado. Aí ele pediu conselho, por que ele ia fazer? Porque a rainha não obedeceu, não cumpriu as suas ordens. Aí os seus conselheiros disseram, olha que interessante, que isso realmente, eles concordaram, é uma ofensa. E no versículo 17, se tu tá acompanhando aí na tua Bíblia, os conselheiros dizem o seguinte, que a partir do mau exemplo de Vasti, da rainha Vasti, as outras esposas, as outras mulheres iriam desprezar os seus maridos. E isso ia ser como um efeito dominó. Se a rainha não obedecia o rei, não honrava o rei, o que iria acontecer com os maridos nas suas casas? As suas esposas também não iriam respeitá-los, honrá-los, obedecer. Então, eles, no 19, eles sugerem que o rei promulgue uma lei, que faça um edito real, um decreto, dizendo que a rainha Vasti não seria mais rainha, que o rei deveria dar o reino, né, a coroa dela, para outra, para uma mulher que fosse melhor do que ela. Mas observem que lá no início todos os adjetivos da rainha Vasti, ela era linda, lindíssima. Então, teria que encontrar uma mulher à altura da rainha Vasti para substituí-la. Aí o que foi feito? No verso 20, eles falam de que a partir do momento que ela fosse declinada, vamos dizer assim, da posição de rainha, as outras mulheres iriam temer, as outras esposas iriam temer e passariam a honrar seus maridos. Tipo, o exemplo da Vasti iria servir para todas as mulheres, todas as esposas do rei. Então, as mulheres deveriam dar honra ao seu marido, seja ele importante,
seja ele menos ou pouco importante, seja ele um homem grandioso ou um homem humilde, mas os maridos deveriam ser senhores da sua casa. Isso tudo estava no decreto. E aí o que que eles fazem? Eu dizendo, entre aspas, fazem um concurso entre as moças, as virgens, as mulheres bonitas, né, de boa aparência, formosas, atraentes, para que o rei escolhesse a substituta da rainha Vasti, que tinha cometido essa falta grave, essa ofensa, esse desrespeito ao rei. Aí no capítulo 2, a gente já tá no capítulo 2, eles começaram a selecionar as moças para o harém do rei. Então, no 4, capítulo 2, verso 4, a moça que cair no agrado do rei vai reinar no lugar de Vasti. Então, eles iam fazer uma seleção, escolher as melhores, as mais bonitas, as jovens, virgens, puras, belas, formosas, enfim, todos os adjetivos possíveis. E dentre essas, o rei iria escolher uma para ser a sua nova rainha. Aí olha o que acontece. Aí a gente vai pro verso 5 e 6 do capítulo 2. Aí começa a falar de Mordecai, que é o nosso personagem ali, que dependendo da tua tradução, tá Mordecai, Marduk ou Mardoqueu, tá? Eu vou usar Mordecai. Aí o verso 5 e 6 fala que Mordecai era exilado de Jerusalém, né? Eles estavam na Pérsia, na cidadela de Suzã, e ele criou Radassa, que era filha de seu tio, que era órfão. Então, seu pai e sua mãe haviam morrido e ela passou a ser criada como filha de Mordecai. E ela era jovem, bela e virgem. No verso 8, ela foi levada, eu falando, né, para esse concurso, para essa seleção, para este harém, para este grupo seleto de moças. E ela foi selecionada. E ela foi escolhida. E a Bíblia diz que ela alcançou favor, que todos que olhavam para Esther, Radassa, o nome hebraico, Esther, o nome persa. Então, olhavam para Murta, olhavam para a estrela e ficavam encantados. Ela alcançou favor, graça de todas as pessoas que conviveram com ela, que estavam ali naquele, entre aspas, concurso. Aí o que aconteceu? Quando ela foi selecionada, havia um tempo de preparo. Então ela recebeu ungüentos, perfumes, óleos, alimentos e 7 jovens do palácio para servirem, para cuidarem dela, porque ela precisava aprender muitas coisas para ser a rainha, né? No 10 diz que por orientação de Mordecai, ela não falou que era judia. Ela não disse qual era o povo, qual era a nacionalidade dela, porque assim Mordecai a orientou. No 11, diz que Mordecai passeava todos os dias pelo átrio real. Outra tradução diz que ele ficava na porta, que ele servia, que ele fazia guarda. E ele sempre queria saber notícias de Esther, saber o que estava acontecendo. No 12, Esther, então, foi separada, selecionada, escolhida para ficar 12 meses num processo de embelezamento. É como se ela tivesse ido para um spa, para um retiro, para ficar. Ela já era linda, mas ela ia ficar mais linda ainda. E me chama atenção, e eu quero compartilhar com vocês, porque 6 meses ela ficou recebendo, eu imagino que banhos, massagens, tratamentos estéticos com óleo de mirra.
A Bíblia fala sobre isso. E 6 meses com perfumes, com ungüentos, óleos e cosméticos, outros produtos, para ela ficar mais bela, mais maravilhosa ainda. Aí, passado o tempo, ela tinha que se apresentar ao rei. E neste momento, todas tinham direito de pedir alguma coisa ao rei. E Esther não pediu nada. E novamente, ela achou graça, favor diante de todos, por sua postura, por sua humildade, por sua elegância, pela forma como ela se portava. No 17, o rei amou Esther mais do que todas as outras virgens. Ele escolheu Esther, ela se destacou, e ele colocou a coroa sobre a sua cabeça e a fez sua rainha. No 18, o rei ofereceu um banquete em homenagem a Esther. Então aqui a gente já podia encerrar a história e dizer: e viveram felizes para sempre. Não, porque aí passa um tempo e começa o capítulo 3 do livro de Esther. O rei promoveu, engrandeceu um de seus oficiais, um dos seus superintendentes, uma pessoa importante do reino que se chamava Amã, que a gente viu lá no início, que o nome dele já significava célebre e ilustre. E ainda Assuero engrandeceu ele, fez com que ele ficasse mais poderoso ainda. E disse que todos deveriam se inclinar diante de Amã quando ele passasse. E deu seu anel para Amã. Amã ficou assim, ó, superior, tipo o segundo depois do rei. Só que o que acontecia? Quando ele passava por Mordecai, Mordecai não se inclinava, porque Mordecai era judeu, e o judeu não se prostra, não se inclina diante de nenhum homem, só diante de Deus. E ele não se inclinava, não se prostrava, não fazia reverência a Amã. E isso ofendia profundamente Amã. Amã ficava furioso. E não satisfeito em punir Mordecai ou mandar matar, destruir especificamente Mordecai, ele queria destruir o povo judeu. Ele queria penalizar todos os judeus por causa da atitude, da postura de Mordecai. Porque, na verdade, todos os judeus tinham o mesmo princípio de adorar, de se prostrar apenas a Deus. E aí ele fala para Assuero de um jeito que faz com que Assuero assine um decreto punindo, aniquilando, destruindo todos os judeus. E esse decreto é passado por todas as províncias, todas as cidades, quer dizer, onde tivesse um judeu, ele teria que ser morto, teria que ser destruído. E esse anel do rei dava para Amã plenos poderes. Ele podia fazer e acontecer. E a Bíblia fala, no verso 10 do capítulo 3, que ele se tornou adversário dos judeus. Observem que o problema já não era mais com Mordecai, era contra o povo. Ele era o inimigo do povo. Ele queria o aniquilamento. Ele queria a destruição, a morte. Ele queria exterminar os judeus. E no decreto falava que os moços judeus, os velhos judeus, as crianças judias, as mulheres judias. Tu tá entendendo? Aí o que acontece? Quando Mordecai toma conhecimento desse decreto, ele rasga suas vestes, se veste de pano de saco e cinzas, e ele e os judeus, todos que tomavam conhecimento do decreto, faziam
súplica, um clamor, um choro desesperado, um luto, um jejum, uma lamentação, clamavam, suplicavam misericórdia, misericórdia. E aí o que Mordecai faz? Ele manda notícia, ele conta para Esther o que está acontecendo, querendo que Esther interceda pelo povo, que ela peça uma audiência para Assuero para que ele reveja esse decreto. Só que o rei não sabe que Esther é judia. E o decreto diz que as mulheres também deveriam morrer. Em qualquer lugar em que fosse encontrado um judeu, seja moço, velho, criança, mulher, teria que ser aniquilado, morto. Aí vem dois versículos que resumem toda a história de Esther. Capítulo 4, verso 13 e 14. Mordecai fala para Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? É muito sério isso, porque ela podia pensar de uma forma egoísta. Não, eu sou a rainha, eu fico de boca fechada e os meus irmãos, os meus parentes, todo o povo vai ser aniquilado. Ela seria, entre aspas, poupada por algum tempo e Deus levantaria outra pessoa para livrar o povo. Isso que Mordecai falou. E aí que vem o título, a rainha temente a Deus. Porque o que ela faz? Ela não dá uma resposta para Mordecai. Ela pede no 16 que seja feito um jejum, que é conhecido como jejum de Esther. 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, dia e noite, noite e dia, nenhuma comida, nenhuma bebida. Se humilhando na presença de Deus, pedindo misericórdia a Deus. E ela fala que para ela ser recebida pelo rei, ela precisava que ele estendesse o seu cetro. E já fazia 1 mês que o rei não a procurava, não a chamava para estar na sua presença. Então ela não podia se apresentar para o rei, porque isso poderia ser motivo de morte. E ela fala para Mordecai: façam um jejum. E ele faz, e o povo faz, e todo mundo jejua. Ela, suas moças, enfim. E ela diz uma frase muito interessante: se eu perecer, eu pereci. Porque o que acontece? Se ela, entre aspas, forçasse a barra, ela poderia morrer. Se ela insistisse em estar na presença do rei sem ser convidada. No 15 diz assim: então Esther enviou esta resposta a Mordecai: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Se perecer, pereci. E ela faz isso. Mas aí passa os 3 dias, ela pede audiência e ela recebe. O rei a recebe. E ela oferece um banquete para Assuero. No dia seguinte, e aí ele pergunta: o que tu queres? Te darei até a metade do meu reino. E ela diz que não quer nada. Aí no outro dia, por isso que eu falo, olha a sabedoria e olha a coragem. Olha o discernimento. Saber o tempo certo, o modo certo, a hora certa, como fazer, receber uma direção de Deus.
uma estratégia, ser objetiva, específica, ser clara, ser eficiente, fazer a coisa certa. Isso aí, só o Espírito Santo, só Deus para nos dirigir, para a gente saber como fazer. Aí no segundo dia do banquete, aí ela oferece, né, pro rei. E aí neste segundo dia, ela pede pro... Aí o rei pergunta, o que tu queres? O que eu posso fazer? E ela assim, eu gostaria que tu convidasse a Amã pro banquete. Aí o rei, tudo bem, convida a Amã. Ah, só não posso esquecer que a Amã fez uma forca, mandou fazer uma forca pra Mordecai. Ele estava certo que ele ia se vingar de Mordecai. Fecha parênteses. Aí a mãe é convidado para o banquete de Esther, no segundo dia. E aí eles comem, bebem, chega um momento que o rei faz a pergunta. E aí Esther revela que ela é judia e que ela não pode ser feliz sabendo que o seu povo está prestes a ser exterminado, aniquilado. E que existe uma pessoa que odeia, que é inimigo, que é adversário dos judeus. E aí o rei Assuero pergunta, mas quem? E aí imagina a cena. Amã sentado na frente do rei, na frente da rainha, e ela diz, Amã. Ela revela. Aí o rei fica furioso e sai do banquete. E Amã se joga aos pés de Esther pedindo clemência, pedindo misericórdia. E o rei volta e vê aquela cena e deduz, conclui que a mãe estava forçando, querendo violar, querendo abusar, fazer algo ruim contra Esther. E manda matá-lo, manda enforcá-lo na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Ele revoga o decreto, ele honra Mordecai, o anel que estava no dedo de Amã passa para o dedo de Mordecai, e aí a gente pode dizer que Mordecai se torna o segundo, né, na linha ali de sucessão, de importância, de poder, de autoridade no reinado de Assuero. E aí a gente pode falar que a rainha Esther era temente a Deus, foi fiel a Deus, salvou o seu povo e foi instituída essa festa, a festa de Purim, para ser celebrado, relembrado, sempre trazido à memória de que nada nem ninguém vai conseguir destruir o povo que Deus escolheu. O povo abençoado, o povo bendito, Israel de Deus. Que nessa circunstância, Deus usou Esther, uma mulher, para salvar todo um povo. Mas que todos nós sempre somos chamados, cada um no silêncio do seu viver, no seu particular, a fazermos a nossa parte, a usarmos a nossa liberdade para honrarmos e glorificarmos a Deus. Não importa se nós temos uma coroa, se somos uma rainha, ou se somos uma serva, ou alguém, às vezes, muitas vezes, considerado invisível do ponto de vista social. Mas nós podemos fazer diferença. Nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo, nós podemos abrir a nossa boca, nós podemos nos posicionar, nós podemos agir de acordo com a vontade de Deus. Porque o propósito maior de Deus sempre vai ser cumprido. Mas nós, no nosso individual, no nosso particular, nós podemos participar desse propósito grandioso. É uma honra ser usada por Deus para cumprir o plano de Deus na terra, para nós podermos ser
esse sal, essa luz. Podemos ser um vaso de honra nas mãos do oleiro. Foi isso que Esther fez. Ela temeu a Deus. E o que é o temor? É ouvir a voz do Espírito Santo para nos impedir de pecar. Isso é temer a Deus. É aquela consciência, aquela voz interior, aquele respeito, aquele amor, aquela adoração, aquela obediência, aquele desejo de servir a Deus com o que nós temos, com o que nós somos, onde nós estamos. Essa é a maior lição que eu aprendo de Esther. Ela temia a Deus, ela queria servir a Deus. Ela não estava se importando com a coroa, com o rei, com a riqueza, com o conforto. Não, ela queria servir a Deus, porque ela temia a Deus.